Questão Bernoulli 0/2026, uma questão de torque, momento resultante de uma força, equilíbrio de massas. Vamos lá. Um experimento com a professora levou para a sala de aula uma régua de 60 centímetros e 100 gramas, presa a uma haste e a um suporte. A régua é dividida igualmente em 9 aberturas igualmente espaçadas. A figura representa a régua em equilíbrio. Em seguida, a professora coloca na régua, na abertura I, um objeto de 30 gramas. Em qual abertura a haste deve ser colocada para que a régua permaneça em equilíbrio? Primeiro passo do exercício, entender a física da questão. O que a questão está trazendo para a gente? Está trazendo um sistema em equilíbrio, no qual uma régua dividida em 9 espaços iguais. Ele falou para a gente que a régua tem 60 centímetros de comprimento. Então, se a régua tem 60 centímetros de comprimento e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaçamentos, beleza? 9 aberturas, e em cada abertura, 8 espaçamentos entre aberturas. Então, se ela tem 8 espaçamentos por abertura e ela tem no total 60 centímetros, então 60 dividido para 8 vai dar 7, vai ficar 56, sobra 4, 0,5. 7,5 centímetros é o espaçamento de cada abertura. Então, cada espaçamento dessa abertura aqui tem 7 centímetros e meio. 7 centímetros vezes 8 dá os 60 centímetros da régua. E aí, ele posicionou a régua em equilíbrio. Para poder ela ficar em equilíbrio sem nenhum peso nela, ela tem que estar com o centro de gravidade em cima do centro de rotação. Perceba que se eu pegar uma régua e tentar equilibrar ela, deixa eu pegar uma régua aqui, tentar equilibrar a régua inteiramente no centro de massa dela, eu consigo permanecer em repouso. Claro que tem aqui outros fatores que possam impedir, vou colocar 2 dedos para poder auxiliar. E aí eu consigo permanecer a régua, vou deixar assim, tá bom? Ó, é exatamente em um ponto que eu consiga permanecer em equilíbrio. Só que o que é que o problema trouxe pra gente? Ele vai colocar nessa extremidade, na abertura aí, um peso de 300 gramas. Então, se eu colocar alguma coisa que faça peso na minha régua, ela automaticamente vai tender à rotação. Então, novamente, coloquei algum peso nessa régua, ela tende a rotacionar. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que deslocar a régua do centro de rotação para que, com o próprio peso da régua, eu consiga manter o equilíbrio. E só para a gente ficar ciente, eu preciso deslocar o centro de rotação mais para perto do ponto onde coloquei o objeto ou mais distante? Eu tenho que colocar mais perto. Você está percebendo, mas eu estou deslocando esse centro de rotação mais para a esquerda. Beleza? Aqui está o centro de gravidade no meio da régua. Por quê? Para poder manter o momento resultante da força igual. Então preste atenção. Se eu tenho aqui uma régua em equilíbrio e eu coloco um peso aqui, para que ele não rotacione nesse sentido, eu preciso deslocar o centro de rotação para que o peso da régua tende ao outro lado, só que eu estou colocando agora o peso até chegar ao ponto de eu conseguir manter o equilíbrio entre régua e peso. Claro que vai ser mais complicado aqui, mas deu para sacar a ideia, né? Beleza? Antes estava bem no meio aqui, eu desloquei um pouquinho para a esquerda. Então, vamos agora para a prática. E aí eu preciso saber qual foi o ponto, se foi o J, K, L, M, N, O, P, Q, que eu coloquei, né, o nosso ponto de rotação. Então, vamos primeiro colocar o diagrama de forças que está atuando nesse sistema aqui. Então, se eu coloquei um objeto nesse ponto, ele está sugestivo a uma força-peso. Então, a gente tem aqui, primeiramente, o peso do objeto, que eu vou chamar de P0. E no centro da régua, nós temos o peso da régua. O peso de todo o corpo sempre atua no centro de massa dele. Então, aqui eu tenho
o peso, eu vou chamar de PR, que é chamado de peso da régua. Perceba aqui, apenas o peso do objeto desloca a minha régua no sentido anti-horário. Apenas o peso da régua desloca o sentido no sentido horário. Então veja bem, o que é que o mantra geral do momento resultante das forças em equilíbrio diz pra gente? Que o torque, ou também chamado de momento das forças do momento horário, deve ser igual ao momento das forças no sentido anti-horário. Quem são as forças que estão atuando no sentido horário? PR. Qual é a força que está atuando no sentido horário? PO. Tá bom? Só que vamos lembrar que momento resultante, ou torque, é calculado da seguinte forma. É a força daquela rotação vezes a distância do local onde a força está sendo aplicada até o ponto de equilíbrio. Desculpa, até o ponto de rotação. Qual é a distância da força P0 até o ponto de rotação? Eu não sei. Então eu vou chamar de x. Então eu vou chamar a distância daqui até o ponto de rotação de x. E qual é a distância da força PR até o ponto de rotação? Eu também não sei. Só que eu posso estabelecer a seguinte relação. Para não poder colocar outra incógnita aqui, ficar um pouco mais difícil o meu problema. Eu não sei que o ponto de rotação da régua, que é no centro de massa, está literalmente na metade do comprimento dela. Então, se está na metade do comprimento dela, e o comprimento total da régua é 60 centímetros, então a distância da extremidade da régua até o centro de rotação, centro de rotação não, Guilherme, até o centro de massa da régua é 30 centímetros. Então preste atenção, se a distância daqui até aqui é 30 centímetros e a distância desse ponto até esse ponto é x, então você concorda que essa distância é como se fosse tudo isso, que é, vou apagar isso aqui, tá bom? Para ficar mais fácil. 30 menos x. Pronto. Agora eu tenho uma relação, vou montar uma relação algébrica com apenas uma incógnita. Então vai ficar o seguinte: quem é o momento restante das forças que giram no sentido horário? Quem gira no sentido horário é o momento resultante dessa força aqui, PR. Então fica, momento é força vezes distância. Então, momento do horário é PR, que multiplica a distância até o ponto de rotação, que é 30 menos x. Isso aqui é igual ao momento das forças do anti-horário, que é P0 vezes a distância do ponto de rotação, que é x. Destrincha, Guilherme. Quem é PR? PR é... Como é que calcula peso? Peso, eu sei que é a massa vezes a gravidade. Então, PR é a massa da régua vezes a gravidade vezes 30 menos x. Que multiplica PO. Quem é PO? É o peso do objeto. Então, o peso do objeto é igual. Eita, Guilherme, fiz aqui um erro. Não tá certo, né? Desculpa. Eu estava indicando errado. Eu estava falando P0, PR, eu estava apontando pro PO. Vocês estão entendendo? PO, peso do objeto, é a massa do objeto vezes a gravidade. Vezes x. Pronto. Quem é a massa da régua? A massa da régua ele deu. Que é quanto? Que é 100 gramas. Então, massa da régua, 100 gramas, que multiplica a gravidade, que ele não deu, mas não precisa, porque você vai ver que ela vai ser simplificada, eu vou chamar de G, vezes 30 menos x. Isso aqui é igual. Quem é a massa do objeto? Ele deu, que é 300 gramas, vezes a gravidade, vezes x. E agora, para poder ficar mais fácil nos cálculos, eu vou dividir toda a minha expressão pela gravidade. Porque quando eu divido tudo por G, todos os fatores que tem G vai ser simplificado. Então, corta G. Ficou o seguinte: 100 que multiplica 30 menos x é igual a 300 que multiplica x.
Agora, eu vou, para poder ficar mais simples ainda, dividir toda a minha expressão por 100. Porque quando eu faço isso, olha o que acontece. Isso aqui dividido por 100. Simplifica. 300x dividido por 100. Esses dois zeros corta. Então ficou o seguinte. 30 menos x. 30 menos x é igual a 3x. Pegando esse x e jogando para o outro lado, vai ficar que 30 é igual a 4x. Logo, x é igual a 30 dividido por 4. Quanto é que é 30 dividido por 4? 7,5 centímetros. Opa, então o que é x, que é 7,5? É justamente a distância que a gente queria achar. É justamente a distância do ponto onde o objeto foi colocado até a distância do centro de rotação. Então, se o objeto foi colocado aqui, no ponto I, e a distância dele até o ponto de rotação vai ser de 7,5, e eu sei que cada espaçamento de cada abertura é 7,5, então o ponto de rotação vai ser justamente na posição J. Por quê? Porque a posição J está a uma distância de 7,5, que é a distância de cada abertura. Tá certo? Então, gabarito letra A é no ponto J. Tá certo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. É isso.